Boa tarde, senhoras e senhores, bem-vindo a mais um Ó. Se é a sua primeira vez por aí, dá um legal aí para o vídeo, se inscreve no canal e compartilha. Se quiser deixar algum comentário sobre como nós podemos melhorar ou alguma pergunta, nos ajuda aí, pode deixar na descrição do vídeo. Talvez você já começou a ler a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, e se deparou com o termo Reino de Deus. E aí, de onde é que vem isso? Jesus começa seu ministério, por exemplo, afirmando que o reino de Deus é chegado, portanto se arrependam e creiam no Evangelho. Ele ensinou até os seus discípulos a orarem, pedindo que o reino viesse. Quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, essa era a questão que os discípulos tinham na mente. Senhor, vai ser esse momento em que o Senhor vai restaurar o reino? Então a ideia de reino de Deus era uma ideia central, importante na mensagem, na oferta e na cabeça dos discípulos. A pergunta que não quer calar, no entanto, é de onde Jesus tirou essa ideia de reino de Deus? Tá, pasmem, mas no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, essa frase, esse termo como nós o vemos no Novo Testamento, não existe. Reino de Deus não existe. O termo, mas a ideia sim. Então eu vou tentar explicar para vocês o que é o reino de Deus na perspectiva de Jesus, e hoje nós vamos ver sobre os antecedentes, de onde Jesus tirou essa ideia. Então, como eu falei, o conceito ele está lá, o conceito de reino de Deus está lá, mesmo que a palavra ou essa terminologia, não apareça lá. A ideia de um Deus que reina perpassa muitos eventos da história do antigo Israel, como a gente vai ver. Mas se a gente tenta provar uma doutrina ou um ensino da Escritura apenas pelo uso de palavras, pelo estudo de palavras, a gente vai fazer errado. É o que acontece, no entanto, quando as pessoas querem dizer que o milênio não é real, simplesmente porque a palavra milênio só aparece em Apocalipse capítulo 20. Nós estamos atrás de conceitos, de ideias, e a ideia de um Deus que reina perpassa a Bíblia hebraica. Por exemplo, se olhar aí Êxodo capítulo 15, versículo 18, bem lá no começo, quando o povo passa o Mar Vermelho de pé enxuto, no final do cântico de Moisés, Moisés diz: o Senhor reinará por todo sempre. Aqui pensando o Senhor reinando principalmente sobre Israel, sendo o governador, o soberano sobre o povo que ele estava redimindo da escravidão do Egito. E em 2 Reis, capítulo 19, isso é um pouco mais na frente, agora no período da monarquia, Ezequias ora dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, ok? Ele é o Deus de Israel, estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Deus aqui, o Deus de Israel, é descrito como Deus com uma prerrogativa de criador. A prerrogativa que ele tem, ou o direito que ele tem de criador, é ser o soberano, reinar, estar acima dos reinos da terra. Então, não somente o governo do Senhor sobre Israel é colocado no Pentateuco, mas em 2 Reis, um pouco mais na frente, durante a época da monarquia, também Deus é colocado acima dos outros reinos. Deus é colocado como rei sobre a criação, é a sua prerrogativa como criador. Os salmos vão ajudar bastante para explicar que este reino, Deus reinando, governando, tem algumas características temporais. Por exemplo, Salmos 9,4 diz: porque defendes o meu direito e a minha causa, no trono te assentas, isso é, ele é um rei, e julgas retamente, isso é, ele é ativo em seu reinado. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, isso é, o seu reinado é eterno. O cetro de justiça é o cetro do teu reino. O Senhor, Salmo 10,
16, o Senhor é Rei eterno, da sua terra somem as nações. Então, um Deus que reina, ele está lá. Esta ideia de que Deus reina é uma ideia comum na Bíblia hebraica, muito embora o termo reino de Deus, assim como aparece no Novo Testamento, não. Um pouco mais na frente, durante o período da monarquia ainda, ali com o maior rei de Israel, o rei Davi, em 2 Samuel 7 conta a história que Davi quer construir um templo. Ele estava no palácio, ficou chateado porque ele morava no palácio e o Senhor não tinha um palácio, digamos assim, um lugar de destaque que ele pudesse ser reconhecido e adorado. E ele tem a ideia de construir um templo. Deus diz: não, você não vai me construir um templo, mas eu constituirei uma dinastia. E ele fala de um reino e de um rei que descenderia de Davi, um mediador que mediaria este reino agora, que seria mais físico, um reino de Israel que não seria limitado pelo tempo. Olha só o que diz 2 Samuel 7, verso 12 e 13. Quando os seus dias se completarem, aqui é o Senhor falando por meio do profeta a Davi, e você descansar com seus pais, isso é, falecer, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de vocês, e estabelecerei o seu reino. Num tempo imediato, isso seria Salomão, porque esse descendente aqui também construiria o templo. Mas ultrapassa as expectativas de um rei que seja simplesmente descendente de Davi segundo a carne. Este rei ou este mediador, ele teria que ser eterno, porque o reino que ele instauraria seria eterno. É o que Deus diz, ó: este edificará um templo ao meu nome, eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então havia agora uma expectativa que, embora Deus reinasse, sempre havia a expectativa de um rei que estabeleceria um reino, e esse reino não teria fim. Este reino seria um reino de Israel, né? Seria um descendente de Davi. O que acontece é que depois de pouco tempo de que Deus diz isso aqui, alguns dezenas de anos depois, Israel peca contra o Senhor, se afasta grandemente e tem que enfrentar o exílio. Agora, essa promessa do reino de Deus, desse reino que teria como mediador alguém com capacidade de viver eternamente para estabelecer e manter estabelecido o seu reino, ela começa a minguar, pelo menos para os homens. Quando a gente vê um pouco mais na frente, no caso de Daniel, capítulo 2, a gente vê que existe ainda essa expectativa e essa promessa, pelo menos na mente de Deus. Deus não havia esquecido a sua promessa. Nos dias desses reis, aqui Daniel está dizendo e interpretando o sonho de Nabucodonosor. Vocês lembram disso? Onde ele é a cabeça de ouro, e aí Deus, por meio de Daniel, vai explicar o que ele resolve fazer no futuro, nos vários reinos que seguirão ao reino da Babilônia. E aí ele diz, no final, o último reino, ele diz: mas nos dias desses reis, falando do último reino, antes desse reino que Deus mesmo instaura, o Deus dos céus levantará um reino que jamais será destruído. Muito parecido com o que ele fala anteriormente aqui. Ou seja, Deus é o agente, assim como Deus é o agente do estabelecimento desse reino. Ser estabelecido um reino pela agência direta de Deus significa que ele não é criado por mãos humanas. Esse reino aqui, ele não é construído, né, por meio da força de uma estratégia. Este reino aqui, ele é instaurado de maneira efetiva pelo próprio Deus, o Deus dos céus. É Deus mesmo que fará isso. Jamais será destruído, não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos os outros reinos. Esse reino não encontrará rivais, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que um monte foi cortado, uma pedra sem auxílio de mãos, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, que eram as representações dos reinos anteriores, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Deus mesmo, assim como uma pedra rola sem auxílio das mãos e derruba tudo isso, destrói tudo isso, assim acontecerá na instauração futura deste reino que o grande Deus realizará.
A gente vê aqui que essa remoção, essa instauração, melhor dizendo, do reino, acontece no momento em que existe a remoção de outros reinos. Então, essa instauração deste reino, ela acontece por meio da remoção, pelo uso da força, não humana, mas divina, dos outros reinos. Então, o que a gente pode compreender das escrituras hebraicas é que, embora haja a ideia de reino, de Deus reinando, havia, no entanto, antecipação, uma expectativa de que Deus iria instaurar o seu reino, e essa instauração, essa realização do reino de Deus traria paz e proteção ao seu povo. Ele faria isso de maneira mediada por meio de um descendente de Davi, por meio de um judeu, do povo judeu, e isso de alguma forma traria impacto mundial, onde Deus protegeria o seu povo. Esse é o primeiro antecedente que forma o uso que Jesus faz do termo reino de Deus. Expectativa, eles tinham visto uma certa monarquia lá, mas isso era quase que uma silhueta e uma sombra, expectativa de que um dia Deus viria e estabeleceria o seu reino por meio de um mediador, e isso implicaria em paz para o seu povo. Qual seria o outro antecedente? O outro antecedente a gente encontra na literatura do Segundo Tempo. A literatura do Segundo Tempo foram aqueles documentos que começaram a ser escritos ali 200 anos mais ou menos antes de Cristo, nessa redondeza aí. Então, não foram considerados documentos inspirados, não carregavam a autoridade de Deus, mas eram documentos importantes para nos ajudar a compreender como o povo que viveu na época de Jesus, na época de Paulo, eles pensavam. Esses documentos, eles influenciavam a maneira como o povo pensava, como o povo compreendia as escrituras do Antigo Testamento, como as expectativas que o povo tinha a respeito do Messias e a respeito de Deus cumprindo a promessa do seu reino. Então, quando a gente olha na literatura do Segundo Tempo, essa literatura que formava as expectativas e até a maneira como o povo percebia as promessas de Deus, a gente vai ver que mais do que uma silhueta, uma expectativa de Deus reinando nesse mundo, a gente vai encontrar que essa vinda, essa instauração do reino traria duas coisas: julgamento e vindicação. Então eles pegaram essa ideia de Deus vindo para proteger o seu povo, para trazer paz, para dominar por meio do descendente de Davi, e eles compreenderam que mais do que trazer paz, isso traria também julgamento para as nações ou para os reinos opostos em oposição, e isso vindicaria, ou seja, justificaria, faria justiça para com o povo. Não é que eles inventaram essa ideia. O texto de Daniel que nós vimos, nós conseguimos perceber que aquela pedra que rola e destrói tudo, existe uma certa luta. Não é o homem que faz a luta, é Deus que faz a luta, mas existe essa luta, ou seja, a remoção por meio da força, e essa força divina. Então existe julgamento, a literatura do Segundo Tempo vai acentuar esse aspecto, a vinda do reino traria julgamento para aqueles que se opõem ao rei, mais ou menos o que o Salmo 2 fala, e traria vindicação, ou seja, Deus justificaria, recompensaria o seu povo que sofreu. Esses são os dois antecedentes que eu acho que influenciaram o uso que Jesus fez do termo reino de Deus. Bíblia hebraica e o conceito de Deus reinando, mas depois, um pouco na frente, a promessa de que Deus reinaria por meio de um descendente de Davi, trazendo paz ao seu povo, e a ideia e o foco no julgamento e vindicação que nós vemos na literatura do Segundo Tempo. Pergunta: será que os interlocutores de Jesus, as pessoas para as quais Jesus pregou, ofereceu, falou do reino de Deus, compreenderam isso? Será que Jesus ele foi compreendido? Ele usou esse termo da mesma maneira, de maneira diferente? Ele usou como? Então, esses serão os assuntos do nosso próximo vídeo. Espero que você tenha entendido, por enquanto, dos antecedentes que formam o conceito do reino
de Deus tão importante na mensagem de Jesus. Até daqui a pouco. Só avisando, a gente vai dar uma paradinha no ó para eu sair de férias. Vocês ficam assistindo e me respondendo aí, perguntando, tá bom? E eu prometo que a gente continua sobre o reino de Deus assim que eu voltar, tá bom? E enquanto dou uma parada, os jovens aqui vão criar um novo quadro, onde eles vão tratar sobre os argumentos de Richard Dawkins. Então eles estão interagindo com esse camarada, um dos cavaleiros do Apocalipse, segundo diz, né? Eu não acho que ele dá tanto medo quanto aqueles, mas eles vão olhar as argumentações e tentar interagir com eles, demonstrando a fraqueza ou alguns pontos que Richard Dawkins ele não percebeu na sua abordagem, tá bom? Então, continua se inscrevendo no canal e acompanhando. Espero que vocês gostem. Se encontro daqui a pouco. Deus abençoe. Beleza? Beleza. Massa.